Boa tarde, amigos. 1h02, 1h, 1 minuto e meio. Estamos confabulando aqui já, né? Como se fosse uma mesa de bar. Você que é um bom cantor, ô Marcelo. Onde é que tu tirou isso? Sério que tu canta aí? Nas festas, louco, especialmente. É? Mentira, cara. Reginaldo Rossi, aqui nessa mesa de bar. Você já cansou de escutar? Não, passei dessa fase. Centenas de casos de amor. Tu canta bem. Canta. Doutor Nelson Mendes, o senhor canta, né? O senhor canta? É? O senhor canta? Nem no chuveiro. Nem no chuveiro? Não, nem no chuveiro. Mas quem canta, os males espanta. Não, vocês nem têm males para espantar, vocês estão lindos. Os males estão um pouquinho. Vocês estão cantando de alegria. Tá louco, cara. O tricampeonato correndo atrás da máquina. Estamos dando risada sozinho. Quer dizer pra que cantar, não, tem que respeitar o mínimo e tem que respeitar as pessoas que estão em volta. Não, mas Se eu cantar é desrespeito, não canta mal, não, desrespeita. Sabe os caras dizem pra mim, o Rec, para de insistir que tu não canta nada. Mas se eu cantasse, não tinha graça. Aí minha profissão seria outra. Tá? Mas olha aqui, ó. Quer dizer que o senhor se beliscava aos 20 do primeiro tempo? Aos 20 do primeiro tempo, sim, me beliscava. De o que eu estou assistindo? Todos têm presente o primeiro jogo em Porto Alegre. E o primeiro... Já está rolando a bola aqui. A segunda metade do primeiro tempo em Porto Alegre, que eu fui me escondi embaixo de uma poltrona. Deixa eu comentar segunda metade do primeiro tempo. Doutor. Aí chegamos lá, o Grêmio não jogou futebol, o Grêmio deu aula de futebol Deixa eu cometer um desaforo. Toca, o senhor vai desfilar sua sabedoria aqui e as pessoas têm que saber quem é que está falando. Sim. O Marcelão tem vindo com mais frequência aqui, especialmente no Cadeira Cativa. É ex-conselheiro do Grêmio, trabalhou na administração do presidente Fábio Koff, na arrancada, então já está o torcedor mais jovem atualizado. Doutor Nelson Medo, não que tenha saído do contexto, nunca saiu. A história nunca morre. Isso aí é tipo a música, aquele dito francês, que é "Tu dois sur terre et mourir un jour, mais la musique vivra toujours". Tudo sobre a terra morre um dia, a música não morre nunca. A história também não morre nunca. É verdade. E a história do Dr. Nelson Medo ninguém vai apagar. E a grande frase é aquela, né? Faixa no peito, taça no armário, volta olímpica, não adianta. Faixa no peito, bicho no bolso, taça no armário, entra no tribunal quem quiser que não vai levar. Não levaram. Então, só para atualizar, contextualizar, quando o Internacional tinha hegemonia regional, o Dr. Nelson Medo fez aquele cano de time de 77, que jogava por música como o Grêmio jogou nesses minutos iniciais que o doutor estava se beliscando para dizer, meu Deus, estamos jogando o fino da bola. Desculpe, doutor, me interrompi. Não, que nada. E aí, quando o senhor viu, era domínio total e... Eu vi o que todos viram. Né? E um dos últimos lances, um pouquinho antes da lesão do Arthur, o Luan deu o terceiro golo pronto para o centroavante. Faz. Né? E infelizmente ele bateu mal na bola, porque ali podia ser 3, podia ser 4. O que o Grêmio jogou aquele primeiro tempo é de enlouquecer os caras. E eu acho que eles enlouqueceram. O lateral direito do Lanús, no primeiro golo, ele devia estar louco. Naquele seu grande acervo de partidas antigas, você é o homem que tem o maior acervo de partidas antigas do Rio Grande do Sul e, quiçá, do Brasil. O Marcelani. Você tem muitos jogos de 77 no Grêmio? Não, tem alguma coisa, mas só aqueles antes... grenais que já começavam 1-0 com o gol do Éder do meio da rua, ou o Tarcísio deixando um lateral esquerdo do Inter aposentado. Primeiro assim, eu tenho que falar que é um prazer estar na mesa com o doutor Nelson aqui, que ele, como um torcedor de arquibancada na época, eu era um menino. Faz 40 anos esse ano, né? Eu tinha 10 anos. Eu vi o Grêmio... Só eu faço aniversário. Eu vi quebrar a hegemonia de uma coisa que eu achava que o Grêmio nunca ia quebrar. Era o Internacional da época... O maior time do Brasil. Acho que do mundo. Eu não sei se tinha algum time comparável ao Internacional em 75, 76. O Milton Neves fala isso. O Milton Neves é fanfarrão. Não, mas é verdade. Não sei se teria algum time comparável. Cruzeiro era um time bom na época, o Bayern do Beckenbauer era bom, mas não sei se tinha outro igual. E o Grêmio quebrou. Quebrou a hegemonia do Internacional e está na minha frente aqui quem montou o time, né? Junto com o presidente Dourado e o Telê. E na minha opinião foi dali para frente que o Grêmio alavancou essa sequência de títulos aí que culminou agora com o tricampeonato da Libertadores. Na minha opinião, o campeonato mais importante da história do Grêmio é o de 77, mais que até que o Mundial, né? Porque eu achava que para gremista
da minha época, da minha geração, que a cada 10 crianças do colégio, 9 eram coloradas, aquilo ali era olha, era uma briga de Davi contra Golias. Quase um genocídio. E a partir dali o Grêmio se tornou o que é hoje. Então tá aí o homem do futebol do Grêmio. Sabe que eu sempre faço essa referência, mais ou menos nesse tom, não com essa categoria do Omar Celan, mas eu sempre faço essa referência ao campeonato de 77, porque ali o Grêmio não só tirou a hegemonia do Internacional, como o Grêmio apresentou armas para o Internacional. Daqui para frente tudo vai ser diferente, porque o Grêmio se impunha ao Internacional, não mais com aquele respeito e tal, se impunha jogando de igual para igual, tomando a iniciativa, fazendo gol a 14 segundos, ganhando grenais com sequência. Gol a 14 segundos sem o adversário tocar na bola. Quando o adversário foi tocar na bola para dar o centro do primeiro gol. Quer dizer, o jogo para o adversário começou 0-1. E naquele ano o Grêmio no Brasileiro tocou 4 no Beira-Rio. Foi a primeira vitória do Grêmio em grenais do Campeonato Brasileiro. Passado todos esses anos, hoje o Grêmio tem maioria de vitórias em grenais brasileiro. Aquela foi a primeira. Vê quantas coisas num ano que não se celebra tanto. Por isso que eu interrompi o doutor para dizer quem era. A maior homenagem que pode fazer para o doutor Nelson aqui isso vai fazer 40 anos. Corbo, Eurico, Oberdan, Anchieta e Ladinho. Podemos dizer juntos. Vitor Hugo, Tadeu Iura, Tarcísio André e Éder. Ainda entrava às vezes o Cassiá, o Valderez. Vou te dizer, eu te dou o nome de reservas. Vou te dar o nome dos reservas. Botelho, Francisco. Botelho 78. Aí 78. 77 que era o reserva. O Zequinha ainda estava. O Zequinha. Ainda estava. Zequinha era reserva. Então também. O Alcindo. Velho Alcindo. Já tinha voltado. E tinha o Francisco, que era o terceiro. Era reserva, não, o Francisco 7-8. E o Alcindo fez o 7-8 dele em Grenal naquele ano. Não foi 7-7. Mas não posso deixar isso passar. Tinha o Ruberval também? Tinha, que era da base, como se diz hoje, né? Na época se falava juvenil, era juvenil. Eu preciso agradecer as palavras bondosas de vocês dois, o Selime, dirigente do Grêmio, o Rec, jornalista, mas não posso aceitar sozinho esse elogio todo. Eu tinha 14 anos na época aí. E sabe que a memória advém do futebol do Grêmio. Aquilo se originou no trabalho de um grande grupo que entrou no Grêmio no ano anterior. No ano anterior não houve briga política, o presidente São Luís Carvalho estava cansado, não queria mais, e entrou um grupo de umas 40 pessoas para trabalhar pelo Grêmio. Né? E o resultado foi aquele. Aquilo foi fruto de trabalho de um grupo. Sem grupo frescura. De dirigente que entrou. Aquilo que eu julgo mais importante de um dirigente no Grêmio, que é o clube que me interessa. Os outros que escolham se é ou não importante. Eu acho, e a história do Grêmio desses 40 anos mostrou isso. Entrou um grupo de aproximadamente 40 pessoas, né, para servir ao clube. Servir ao clube. E não se servir do clube. Essa é a grande diferença. Ao que eu estou informado... Estamos vendo fotos da época aí. O senhor vai falando e nós vamos ilustrando. Mas pode seguir, doutor, pode seguir. Ao que eu estou informado, hoje, a diretoria do Grêmio, onde algumas pessoas eu conheço. E essas que eu conheço, eu atesto. Eu conheço bastante o Alemão Praz, eu conheço bastante o Saul. Essas são pessoas que estão lá para servir ao clube. Dizem que o restante da diretoria também. Eu agradeço a Deus, talvez tenha passado uma certa fase que o Grêmio foi assaltado por alguns dirigentes que vão lá para se servir do clube. Isso foi muito prejudicial E alguns nem precisavam, né? Certamente. E aí a gente vê o resultado do trabalho, né? O que está acontecendo agora com o Grêmio? Hoje o gremista é um cara que anda de cabeça em pé, o rosto para cima, nariz empinado e orgulhoso. E vai para frente, vai para dentro de um campo e vai para frente de uma televisão, né, e vê um futebol que o Grêmio está jogando hoje, sobretudo confiante. Todo mundo está confiante. Né? E isso, na minha opinião, começa no trabalho diretivo. Então, os elogios que vocês fazem são elogios para um grupo muito grande de pessoas, da qual eu hoje sou um mero representante. Agora, muito interessante isso, né, Omar? Porque vê que vira e mexe, a gente volta para a estaca zero. O clube ele pode estar no mais alto degrau da fama,
nos píncaros da glória, mas se entrar um abobado achando que ele é a instituição, Tá roubado. acabou. Não. Por maior tamanho que tem o cara. Não. Porque às vezes o cara tem um baita tamanho. Não, mas mas não, usa mal sozinho não o consegue tamanho que fazer tem. nada. Nada. Usa Nada. mal o tamanho que tem. A grandeza do Grêmio, que a gente conhece, do Internacional faria a mesma coisa nesse campo. A grandeza desses dois clubes é uma coisa que não se tem muita noção. Quem não conheceu por dentro não tem noção. Isso reflete, o que reflete no estado do Rio Grande do Sul, mais do que nada, é lógico, mas em muita parte do Brasil, né, e muita parte do mundo não é brincadeira. Portanto, tu que é um homem de rádio, as rádios recebem hoje comunicados do mundo inteiro, do torcedor aqui, o outro que está vendo ali, o outro que está vendo agora. É impressionante. O cara Hoje, vê e ouve hoje, instantaneamente, em qualquer lugar do mundo. hoje eu trabalho numa rádio, a Rádio Grenal, que faz 24 horas por dia. É um recado atrás do outro, o senhor falou certo, de todos os pontos do mundo. Não tem. Cada cidade que eu nunca ouvi falar, cada lugar que eu nunca tinha ouvido falar. E o entusiasmo da torcida do Grêmio advém exatamente disso, que sabe que não vai estancar. Porque me parece que o presidente Romildo não cedeu para a mosca azul. E acho que está conseguindo controlar a euforia e tudo mais. Me preocupa um pouco o segundo escalão. Tem alguns muito bobinhos e tal, mas no mais, eu concordo com o senhor. O Conselho de Administração do Grêmio é centrado. O Paulo Luz é centrado. Muito bom. O Sergei Costa é muito centrado. boa gente. Paulinho Luz, me tinha me esquecido. Marcos Herman também. Marcos Herman, Sergei Costa. Esses caras colocam o Grêmio acima deles. O Oderich De mesmo. servir. Cláudio Oderich. E isso é extremamente importante. O cara que começar a andar na pontinha dos pés e balançando a bunda, se achando, tipo jogador de futebol quando faz o primeiro gol, se acha bacana, aí tá roubado. Né? E as manifestações do presidente do Grêmio, eu tenho ouvido, são da maior humildade, pé no chão. Então, presidente, toque ficha no bom sentido, vamos em frente. Parece que o clube está se encaminhando para uma boa situação financeira, né? Vai ter condições, aí as gestões vão fluir muito mais fácil. Muito mais fácil. Omar. Lá pelas tantas vai deixar de pagar 600 do Kleber esse por mês? É. A qualquer momento vai ter que terminar isso um dia, né? Um dia acaba, né? Um dia vai ter que terminar. Né? E o Curitiba não iria cair. O Curitiba juntou Kleber e Anderson. O senhor acha que era impossível não cair? É impossível não cair. Tanto que caiu aos 98 do segundo tempo. São os deuses do futebol, o senhor acha? Não tem como não punir, né? Não tem, claro. Ô Marcelão, sem Arthur e Luan, os dois saindo ao mesmo tempo, porque esse é o desenho, né? Os caras da Europa têm dinheiro, procuram os melhores jogadores. Esses dois foram os melhores, um melhor da decisão, outro melhor da competição. O Luan ainda deve ser destaque também no Mundial, porque tá afim, né? Está entusiasmado com a renovação e com esse monte de propostas. Os dois saindo ao mesmo tempo e retornando o Maicon, depois na sequência, o Douglas, enquanto o Grêmio precisa reforçar e em que perfil de jogador para dar essa estabilidade na meia cancha e para manter esse estilo de jogo que é de toques rápidos, eficazes. Vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Agora o Grêmio, Ganso, na é minha, uma boa, não, na minha opinião, Ganso. Não, no lago, bota num lago. minha- Traz na aqui minha- pra Uva, bota no lago. Não, Vocês tem um lago vocês têm bonito. um lago. Deixa lá no laguinho, lá tem Traz o ele e galpão. bota aqui no lago. O senhor quer afogar o Ganso aí, né? o Grêmio pratica hoje, né, disparadamente, o melhor futebol da América do Sul. Disparado, é o melhor time da América do Sul. Sem esse jogador que tu acabaste de citar, um cara que bota o pé em cima da bola. Esse jogador é... Passou. Se tu vê os jogos na Europa, não existe mais isso aí. Então o Inter erra em fazer 2 anos com o D'Alessandro. Não sei se o Inter tomara que faça 10 anos com o Alessandro. Eu para ser sincero, estou torcendo por 12 anos. Pois é, 12 jogadores Vai ser 2 só. esse tipo de futebol já tu tá vendo hoje que o dinamismo suplantou esse jogador parado, pensador, né? Agora, como o Grêmio vai substituir esses dois rapazes aí com esses jogadores que jogaram domingo aí? Ver se esse Jean-Pierre vai jogar tudo que ele jogou contra o Atlético. O Balbino, esse jogando na função de contenção, jogou muito bem.
né? Tem o Patrick, tem que ver se esses jogadores vão vingar, porque também não adianta só tu ter uma base boa e não botar esse jogador para jogar. Né? Eu, por exemplo, vendo de longe, eu não entendi como não foi o Jean-Pierre para... E foi o Leonardo, né? Lá para jogar lá no Mundial, e foi esse Leonardo. Mas eu não entendi nada. Quer dizer, a explicação que deram é que o cara joga na lateral direita, na esquerda e de centro médio. Eu acho que ele não joga em nenhuma das três. Não, claro que não. Né? Agora, tem que botar para jogar. Isso aí vai ver. Eu achei que quando o Grêmio perdeu o Wallace no início do ano, porra, nos ferramos. Apareceu o Arthur. E eu acho que é aí que o Grêmio tem que investir. Mas o Jean-Pierre, com que jogou contra o Atlético, era um prêmio até. Mas tem... Talvez o problema, Rec, é que vazou... Passaporte. Não, vazou antes a história de que o Leonardo seria o substituto. Aí tu, mas eu já te prometi que tu é o substituto, aí eu vou botar o Jean-Pierre. Mas a gente não vê treino, né? Eu tô dando uma opinião do que eu tô vendo no campo só, e eu não acompanho os treinamentos do Grêmio. Mas o Jean-Pierre ganhou o lugar do Patrick, deve estar treinando bem também, né? Pois é, eu não vejo treino. O futuro do Grêmio, né, a partir de janeiro já, ele tem que ser muito bem medido. Claro que vai estar... O que fazer vai estar na razão direta da saída, da eventual saída de jogadores, que eu estou achando que não vai ser coisa muito rápida, não, Rex. É janeiro ou só agosto? Eu acho que talvez para o ano que vem o Grêmio não vá perder jogador. Estou achando que não vai perder. Tomara que eu tenha razão. Mas o Luan vai embora agora ou não vai nunca mais? Bom, mas tem que chegar a propostas, tem que haver procura concreta, né? Concreta pelo Luan. O Luan teve na janela de agosto, concretamente, não surgiu, eu digo de primeira linha, né? Não, mas surgiu lá um cara. Rússia. Surgiu da Rússia. Aí, pro jogador, se eu sou procurador de um jogador, sou pai de um jogador de 23, 24 anos, vai jogar na Rússia, não vai. Vai se esconder, pô. Um monte já fez isso. Tem vários guris do Grêmio e do Internacional, os juvenis do Grêmio e do Internacional, que foram para lá e estão meio escondidos. E acabaram com o futebol, né? E se mantida a base do time, o segredo do Grêmio, claro, primeiro, a minha opinião, se valer dessa gurizada embaixo, vai botar aqui, bota ali, bota colar, daqui a pouco surge. Tu vai dar 6, 7, 8 tiros, surge um, surge dois. Isso aí. E segundo, o que for contratar, tem que dar o tiro certo. Não contrata bonzinho, como me dizia o Hélio Roupeiro, né? Querido Hélio, doutor, nós contratamos um desses jogadores, não me lembro exatamente qual foi, ele dizia, olha, muito obrigado pela contratação, o senhor contratou, isso é muito bom, boa gente, já conversei com ele no vestiário, porque de bonzinho eu estou até aqui, né? Eu quero que bote um bicho no bolso da gente. Então, as contratações do Grêmio, eu acho que não precisa ser mais do que uma ou duas, tem que ser tiro certo o jogador para titular. E o resto rechear com a gurizada e deixar o barco andar. E aí, Rec, nesse pensamento de rechear com a gurizada, as primeiras 6 rodadas do Campeonato Gaúcho serão importantes. Porque nesse ano, segue aquele limite de 32 inscritos no Gauchão, só que até a 6ª rodada os clubes, e aí certamente o Grêmio vai utilizar isso. Não, há mais 10 amadores. O Grêmio, todos os clubes podem utilizar até a 6ª rodada 10 jogadores nascidos a partir de 97, ou seja, com 20, 21 anos. Esses jogadores que vão disputar as 6 primeiras rodadas do Gauchão. Eu quero complementar o Noveleto aqui, porque foi muito criticado e tal, e de repente, muitas vezes com razão, eu não vou entrar nesse mérito. O Internacional no passado não pôde escrever o goleiro, não estava no regulamento, não podia escrever, não pôde escrever. Teve que colocar um jogador lesionado. Mas esse ano, como a competição ainda não tinha começado, e sabendo do aperto do calendário em função da Copa do Mundo, né, e quer valorizar o campeonato dele, paga bem o gauchão, 13, 14 milhões para Grêmio Internacional, não é pouco para 4 meses, é quase proporcional, é a mesma coisa que a Libertadores. Eu estou falando em termos financeiros, não estou entrando em outro... Mas previamente definir que pode usar esses 10 amadores, sabendo que o Grêmio tem uma gurizada aí, e que vai precisar colocar quase que um time inteiro reserva a todo momento, tinha que abrir, o Grêmio tinha que ter essa prerrogativa, né? Porque senão, durante a competição não pode mudar, aí o Grêmio vai fazer uma viagem, tem que levar 20 jogadores, sobra 12 aqui, sim. Daí o resto, como é que vai fazer?
Quer ver como a gurizada é importante? Atrapalha a própria competição. Esses 10, só ressaltar, eles podem jogar até a 6ª rodada apenas. Tá bem, mas então, aí- é a fase inicial do Campeonato Gaúcho, que é a fase em que o Grêmio vai estar com os seus principais jogadores em pré-temporada. Pré-temporada, férias, completando, recuperando musculatura. Desculpe, doutor. O calendário do Grêmio se tornou muito difícil. Mas o aproveitamento da gurizada, né? O Grêmio foi campeão da Libertadores com Mazzaropi, Paulo Roberto, Baidec, De Leão, Casimiro. Né? China, Osvaldo Tito e Tita. Tonho. e Tita. Isso. Né? Renato, Caio, E Tonho. Renato, Caio, Tonho. na primeira... O Tonho fechava o meio São campo. 4 Não, juvenis. jogava o Tarcísio também. Não, mas o Tarcísio era reserva. Jogava o Tonho e... Aqui não dá pra discutir que isso aqui é um enciclopédia. Não, até que Quatro- teve um jogo quatro contra o ju- Estudiantes que a torcida encheu o saco, o Renato saiu e entrou o Tarcísio e fez um gol. Sim, o jogo no Olímpico. No Olímpico, exatamente. Então, 4 juniores titulares. Pois nós temos Danley, Arce, Arce, Adilson, Rivarola, Rivarola, Adilson e Roger. Dinho, Goiano, Dinho, Goiano, Carlos Miguel, Emerson, Carlos Miguel, Arilson. Arilson, né? Arilson, Paulo Quatro. Nunes Jardel. 4 de novo. Aí tinha um na reserva E mais o Luciano que entrava toda hora. Sim. O zagueiro, o Foguinho. titulares. E Então, o Arilson que em entrava toda hora. 83, Arilson 4, Emerson, Emerson. mesmo estava em machucado. 83, 4, em 95, 4. Então, o aproveitamento desses caras sempre houve nos momentos Tá, e agora, importantes. vamos ver. Isso é uma coisa que o novo dirigente do Grêmio, os antigos sabem que isso aconteceu. Né? Às vezes surge alguém que compra 30 jogadores numa temporada. Não dá. Aí o cara compra 4 reservas do Flamengo, Sim. um cara do Náutico, 2 do interior de Santa Catarina. 5 é jogador Não sai nada que preste. em Então, atividade. por isso, eu insisto muito, porque eu aprendi isso no futebol. Contratações, porque quem já tem a base e o Grêmio, está num momento que ele já tem mais do que a base. 1 ou 2 contratações claras, pontuais e qualificadas. Tá? A parte de completar plantel, faz com a gurizada, que daí vai surgir gente. Agora, Neste ano, o número de jogadores aproveitados da base também é vamos lá. interessante. Né? Marcelo Groi, É. que jogou 90% das partidas, é um goleiro que o ano passado teve problemas com lesão, esse ano, né, fechou o gol e arrumou um reserva bom, né, que o Paulo Paulo Vitor Vitor, é bem razoável. Né? Edilson não é da base, a dupla de zaga não é da base, o lateral esquerdo não é da base. É o Arthur. Aí o Michel não é da base, Arthur é. O Ramiro dá para dizer que seja da base, é quase. O Ramiro é mais forçação. Juventude. Mas o Jailson Luan é mais... e às vezes o Everton. Não tem tanto aproveitamento Everton, assim. e vamos incluir, já que é aproveitamento deste ano, Pedro Rocha, Rocha. Pedro Rocha, que quatro. chegou a- fez parte da estourando. campanha. Os mesmos 4. Eu O quero- Jailson eu quero é o na plantel reta desse final ano. foi, Bressan foi Vou falar em importante. termos- Mas o Temos Bressan não. de- Se o Sim, Ramiro vai a sim. regra Não, do mas já é Ramiro. jogador profissional de juventude. Qualidade de jogador. Não vou entrar não interessa nenhum outro detalhe ou componente. Eu quero que em janeiro o Grêmio tenha de novo um Pedro Rocha e um Bolanhos. Em termos de qualidade. Né? E a carência do plantel do Grêmio hoje, na minha opinião, são avantes. O Omar que observou Avantes. mais. O Lima, esse. Ele fez um bom campeonato da segunda Ele divisão. é rápido. E finaliza bem, né? Pelo que a gente viu. O problema O todo é o Marinho seguinte, acrescenta aquele do Vitória? mas ele é da posição do Everton. Tem 29 anos. Vai da travar o posição do Everton de Everton. novo. Já vai ter Outra o coisa, conflito não de dá novo. para esquecer. O Grêmio tem aquele jogador do Botafogo que estava jogando muito bem no Botafogo. Guilherme. É verdade. Guilherme. É verdade. É promissor. É segundo atacante, como o Everton, Faz jogando de gol, lado. faz gol também. É. O que o Dr. Nelson falou é que eu acho que o Grêmio deveria fazer. Não, eu concordo plenamente com o senhor. 2 contratações e a base é o meu jeito de ver futebol. Agora, se o dirigente do Grêmio lá acha que tem que contratar 30, tudo bem. Mas assim, desde que... E isso acho que foi a grande mudança do futebol do Grêmio, porque eu tinha uma discordância com o presidente do Grêmio. E a partir do que ele mudou, não sei se foi sorte ou não,
aconteceu todo o título da Copa do Brasil e da Libertadores, desde que seja a direção que defina o destino do futebol do Grêmio. Eu acho que tem que parar. O Grêmio ficou algum tempo com profissionais definindo o que deveria fazer no futebol e não vieram conquista. Né? E a partir do momento que ele botou o Praz lá, e agora o Praz botou lá o Odorico e o Saul, voltaram os títulos. Ou seja, o Grêmio tem na instituição quem manda no seu futebol. E aí o executivo lá faz o que a direção determina. Entendeu? A história do Rui Costa, que foi Não, longa... mas não foi só o Rui que foi executivo do Grêmio. Mas estou dizendo, tinha também o Chávari, né? Monte. A história do Rui Costa, que foi muito longa, ela poderia ter sido abreviada antes. Porque foi criticado por todo mundo e parecia que ninguém queria ouvir. Nem o Dr. Fábio Koff, nem o Romildo. Só que agora o Rui fez um trabalho razoável lá na Chapecoense, está colocando de novo a Chapecoense na Libertadores da América, embora tenha tirado também a Chapecoense prematuramente desta Libertadores da América, que terminou há pouco. A Chapecoense, o trabalho na Chapecoense, não de Rui Costa, ou quem quer que seja. O Rui Costa, no Grêmio, ele foi dirigente e foi funcionário, né? Sim. Então aí eu já sou, em princípio, contra. Né? Eu acho que o Conselho do Grêmio é uma coisa, inclusive, se posicionou Capitão Hidalgo nisso, da sua época, doutor Almeida, tá lhe assistindo. Assim, né? O Capitão Hidalgo está lhe assistindo via Facebook em Curitiba, lhe acompanhando, ele que jogava no Curitiba. Jogava no Curitiba. Zagueirão. Lembra o nome dele? Zagueirão. Né? José Hidalgo Neto. Isso aí. O que o cara tem que ser é competente, não importa se é dirigente, se trabalha, se não trabalha, tem que conhecer. Né? E a Chapecoense, esse ano, ela complicou um pouquinho a vida do Grêmio, terminou dando tudo certo. Mas quem botou o Lanús de local no segundo jogo foi a Chapecoense. Que é, para mim, um absurdo de regulamento. Eu sei que valia para todos. Valia para todos, mas tu tirar, tu ganha os pontos, reverte os pontos, ganha os pontos necessários. Ainda deu o salto? E ganha 3-0 de placar. Perdeu no campo por um golo, ganhou 3-0 no papel. Quer dizer, botou 4 gols de diferença. Chegou na frente do Grêmio. Não, existe regulamento, mas é esdrúxulo. Né? Claro que é esdrúxulo para qualquer isso lado. É bem coisa da Comebol, né? Os três... É bem coisa da Comebol. Se isso prejudica o Boca, muda o regulamento durante a competição. Pode escrever. Pois é. Pode escrever. Agora, muda, dá um jeito, um cara vai para o Paraguai, alguma coisa eu faço para mudar. Agora, o Grêmio passou aquele sufoco de jogar a segunda, e a grande maioria dos gremistas torceu para o River. Lanús e River torceu para o River, porque a segunda era em Porto Alegre. E porque quem acompanha futebol sabe que o River está com o time caindo aos pedaços. Né? Então, a Chapecoense foi o fiel da balança desse episódio. O Marcelame se acordou hoje irritado lá Por quê? com o Príncipe Jajá, Ele na tava Rádio falando, né? Grenal. Não, o doutor Nelson pode falar mais que eu aí. Era dirigente na época. Ele não tem todas essas vitórias sobre o Grêmio que ele fala. Aí, não. É só tu pegar o Ele falou que o Lanús é de quinta categoria. É? Falou que o Lanús é de quinta De primeiro é o categoria. Chivas. Não, o time que eliminou, o time dele, ele jogando na Venezuela. Eles foram eliminados em 77 ou 76. Eles foram eliminados na Venezuela. Venezuela jogava futebol com bola de criquete na época. E o Penharol... Eles tomaram 3 na Venezuela. Penharol, quando... O Jairzinho não jogava lá? Jogava. Sim. Jogava. E o Penharol, quando falando foi do quê? campeão, com o Jair, ele decidiu com o Cobreloa. É muito maior que o Lanús. Não, nem se ouve falar quase. Então não enche o saco. Tomar banho. Já voltamos. Um breve noticiário e depois vou mostrar imagens liberadas pelo próprio Grêmio da partida para Abu Dhabi, onde o Grêmio vai em busca do bicampeonato mundial. Renato Portaluppi comandou o último treino em Porto Alegre antes do Mundial nesta manhã. A atividade foi realizada às 8 horas no CT Luiz Carvalho. Jeromel treinou normalmente com bola, zagueiro está recuperado do edema no ombro, confirmado para a semifinal do Mundial. Cerca de 600 torcedores, não é pouco, era um horário de São Pega, 600 gremistas
fizeram grande concentração no embarque da delegação tricolor no Salgado Filho, já vamos mostrar. Grupo viaja, já estão mostrando aí, ó. Tá aí, ó. E o grupo viaja com voo fretado para São Paulo, já está viajando, já está chegando lá. Se divide depois em 2 grupos. Um voará até Frankfurt, outro até Londres. Chegada nos Emirados Árabes está prevista para quinta, por volta das 18 horas, hora de Brasília. Todo mundo bonitão aí, ó. Bonitão. Oh, E o Renato chamou os jogadores para próximo de onde estava o público para agradecer. mas né? estava organizado, olha só. Ó, dá para abanar para o público, dá para enxergar para o público, não cai pedaço de ninguém. Eu acho isso aí extremamente simpático e vira uma corrente positiva. O grupo do Grêmio está de folga, se representa no domingo para treinar para os jogos. Opa, né? Já está viajando, né? Me deram uma rasteira bonita aqui. Né? Treinou hoje pela manhã e já está viajando para São Paulo e de lá vai para Abu Dhabi. Chegando lá, já faz um descanso, uma adaptação ao fuso horário e depois já treina no desembarque. Essa é a sequência do noticiário. Olha aqui, ó. Além dos relacionados para o Mundial, também viajarão para os Emirados Árabes. Arthur, Cícero, Christian, Beto da Silva e Douglas. Vai todo mundo, como foi todo mundo, para Buenos Aires. Esses No devem Inter. seguir na sexta-feira, né, Rec? Em um terceiro grupo, na sexta-feira chegam para acompanhar o jogo. No Inter, direção segue em busca da contratação do volante Bruno Silva do Botafogo. D'Alessandro encaminha por 2 anos e Abel Braga anuncia permanência, será o técnico do Fluminense em 2018. Papel aceita tudo, daqui a pouco o cara entra lotado, de folga, vai ficar treinando agora. Que diabo. Não, mas estão de folga na aeronave, estão assistindo os filmes. É o famoso copia e cola. Mas aqui, Rec, na questão do Botafogo que você estava falando, a imprensa divulgou muito, e a imprensa do centro do país até relacionando a isso, o Botafogo aceitaria trocar o Bruno Silva com o Inter pelo William Potker. Pois é, e com o Cruzeiro pelo Arrascaeta. O Arrascaeta. O Bruno Silva é menos que os dois. Até porque tem 31 anos. Ele fez um bom campeonato brasileiro, só que é o seguinte, botar ele e o D'Alessandro no meio campo, vai ficar lento o negócio. Não, e outra, no final do campeonato queriam matar ele lá na... Vai ficar um mas meio campo lento. no Rio. Mas, O Selaime tem razão, ele fez um bom campeonato. bom. Ele é bom jogador. Ele fez um bom Aqui contra o campeonato. Grêmio ele jogou muito bem a Libertadores. Né? Eu Então, ontem citei aqui, o Internacional tem 16 volantes. Hã? É mesmo? 16. Já vou pegar minha listinha que está aqui no bolso, depois eu mostro para você. O Inter tem 16 volantes e procura volantes. Isso aí é uma política de futebol equivocada, né? nós falamos há pouco. Isso aí fala por si só. Por exemplo, o Flamengo. 16, Flamengo, e eu vou dar os nomes. Já o dei Flamengo, lá ontem que aqui. vai decidir hoje com o Independiente, o executivo dele lá gastou uma Babilônia em 3 jogadores iguais, cada um custando uma fortuna. O Conca, o Everton Ribeiro e o Diego. Diego, mas como é que... 3 caras da mas mesma como é posição, que, rapaz. que o executivo sendo que queira, mas como é que, Da o mesma presidente, posição. como é que o presidente deixa? Mas não tem a instituição, ou alguém da instituição dizendo, não é essa a nossa política. E o Conca com um agravante tremendo. Eu ouvi hoje de manhã alguém do Flamengo falando sobre isso. O Conca não jogou? Não, mas esse jogador Não jogou. não tem condição Vou física. pegar Custou minha um colinha. dinheiro aqui. alto e não Vou jogou. pegar minha colinha aqui. Tá aqui minha colinha. Tem várias Os caras colinhas. fazem horrores. Eu sou tipo o Faustão, sabe? É papelzinho. É, o Faustão que não é da minha época. Como repórter esportivo, Falcão é da época do Edgar Schmidt, O Faustão, né? Faustão, Sim, do era Janei bom, Carlet. era bom, tá, João, Fazia João goleiro. todo mundo rir e tal. Aliás, eles todos eram muito bons, né? Os da época, o Belmonte, tudo. Da época, o Faustão vira e mexe. Tu não era nessa época? Mas tu já estava não. fazendo plantão, né? Tava na rádio escuta no meu. 10 anos depois, 10 Eu anos sou testemunha que ele não era. Não era ainda? Faltou pouco, mas ele não era. Né? eu peguei mais. Essa época que o O Serginho... meu primeiro presidente no Grêmio foi o Irani Santana. Sim. E o primeiro presidente no Inter foi Gilberto Medeiros. Era essa Ah, não, época... então foi por pouco. que eu- É, Foi por pouco. Foi por pouco. Não, eu bati na trave. Bati Essa época que o Serginho disse que tu vendia rosca? Não, vendi o O pastel. Serginho Vasquez. Não, eu vendi pastel E a rosca? No final da década de 70. Não, final da década de 70. No início da década de 80 eu já estava aqui. Vendia pastel. Foi a onda do Serginho. Serginho é um filho da mãe. Sim. Olha aqui, ó.
Silva, vai botando nos dedos aí. Silva, Jair, Anselmo, Bob, Eduardo Henrique, Edenilson, Rodrigo Dourado, Charles, Anderson, será que está todo mundo na chamada aqui? Fabinho, Jefferson, e todos foram utilizados. Val, Bertotto, Felipe Gutierrez, Mossoró, João Afonso. Deu 16? Deu 16. Se contratar o Gabriel Dias e o Bruno Silva, antes de sair algum desses aqui, o Inter em algum momento pode ter até plantel. Tem mais jogadores que o Novo Hamburgo. Dependendo da competição. Só para uma função. Dependendo da competição. Duas funções. Dependendo da competição que for disputar, é time banco já, só de volantes. Tu sabe que uma época o Cacalo ficava bravo comigo. Tem que contratar o Celso Rotti. Ele gosta de volante. Já está em Porto Alegre. Pega 18, hein? Está ambientado. Sabe que o Cacalo ficava bravo comigo, que ele tinha contratado 10 ou 11 laterais direitos, quando ele foi presidente, e contratou 9 ou 10 centroavantes. Eu cito alguns aqui: Silva, Maurício Cartucheira, capitão reserva do Fluminense, Marcos não sei o que lá, Marcos Paulo. Dan Laba Mendes. O Dan Laba Mendes é da época, também. Isso acontece. Acontece. O Cacau tem o crédito do Jardel, nós estamos falando de centroavante. Sim. Tem o crédito do Jardel. Não, mas aí foi então antes. ele tem o direito de contratar 300 E ele é fixado, o Cacau é fixado em centroavante. É isso aí. Não, ele queria que jogasse o Bobô. Isso é uma das coisas que eu ouvi no início deste ano. O ano está terminando com o Grêmio campeão da Libertadores, é inacreditável. Eu ouvi várias vezes no início dizendo que o futebol podia abrir mão do centroavante. Eu fui ver, cara, eu estou ouvindo direito. Eu fui criado dizendo, tu faz a espinha do time, o goleiro, o zagueiro central, o 5 e o 9. Mas não mudou isso? Depois, Não mudou? Não mudou, claro que não mudou. Tem que fazer gol, né? Claro que não mudou. Como é que não vai ter o centroavante, o time? Acabaram com o Alcindo, acabaram com o Romário, acabaram com o Gordo Ronaldo. Cláudio Almir, Flávio. Claro, O Grêmio buscou no início do ano um fazedor de gols, né? Tá lá jogando. Tá lá. É evidente que precisa. Classificou o Grêmio contra o Botafogo. Os setores básicos do time não pode abrir mão nunca. Vamos fazer mais um intervalo e já voltamos. Becker Ficha alerta: direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir. Consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais de atendimento e atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes estofados, calibragem, verificação de 15 itens sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, com um espaço agradável para seu lanche ou cafezinho, e a Beer Cave, que é um freezer que é uma verdadeira caverna, com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, está iniciando o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagem possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado? Posto Boqueirão. Fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP. E também aqui em frente ao campus da Ubra. Personal Car. Está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo. Procure nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos multimarcas seminovos com até 6 meses de garantia. Condições especiais de financiamento e até 60 vezes. Venha nos visitar. Rua Euclides da Cunha 606. Telefone 3573-1900. Personal Car, trabalhando para a realização dos seus sonhos. Ofereça mais proteção para seu condomínio com o serviço de portaria da Protegere. Além de uma equipe totalmente treinada, uniformizada e equipada com rádios, transmissores e aparelhos celulares para comunicação direta, você também pode contar com serviços de ronda interna, que trazem uma frota completa de carros e motos para garantir segurança ao seu local. Conheça também os serviços de alarmes, monitoramento e portaria virtual. Entre em contato com a Protegere pelo 3365-2755. Não esqueça, pensou segurança? Pensou
Protegere. Deixa eu falar das melhores panelas do mundo. Claro que eu estou falando da Frigg Gold. 2 anos de garantia. Você vai ter panela para a vida inteira. Pode pagar em 10, 12 vezes, de acordo com a negociação. Quanto mais compra, mais descontos ganha. Compra uma, ganha um desconto, 2 ganha mais, 3 e assim por diante. Descontos progressivos. Todos os alimentos ficam perfeitos. E a melhor parte, você vai cuidar da sua saúde. Nada na dica de óleo em qualquer tipo de alimento. Até mesmo a pipoquinha para ver os jogos do Grêmio na decisão do Mundial. A batata frita para a criançada. O peixe, né? Que você normalmente tende a empapuçar com óleo, não precisa. Capriche no tempero. E aí, bon appétit. Bom, o Marcelaime, de 1 a 10 chances do Grêmio no Mundial. Emoção ou com razão? Com as duas. Porque não dá para tirar a emoção, é 100%, né? O meu desejo seria que o Grêmio ganhasse frouxo. Mas acho que o Grêmio vai para a final. Tem que cuidar, mas hoje o futebol está muito parelho. Eu vi uns jogos do campeonato chinês, com uma correria do cão, aquilo. Tá não sei como é que é. Aí. Tá falando do campeonato chinês. Não, mas dá lá na TV, tu fica olhando. Tem cara que olha a novela, eu gosto de futebol. Pô, tu me tirou o raciocínio? Não. Aí. Não tem mais não, não tem. E eu não sei como é que é esse time africano, não sei nem como é que os caras jogam. Casablanca. Esse time marroquino. O mexicano seria, acho que o Grêmio mais... Tranquilo. Não, mais tranquilo não, mais óbvio um jogo, né? Mas não sei também, não depende do Grêmio, que vier o Grêmio tem que ganhar. E a final, velho, se os caras jogar tudo que eles jogam, vai ser difícil pro Grêmio, né? Mas vamos ver, é um jogo. É um jogo, vamos ver. Eu acho que é 55 a 45. 55 real, 45 Grêmio. A colocação do Salame está muito boa. Com a emoção, e a hora de emoção, o gremista tem que estar emocionado. Quer ganhar e pronto. Agora, vou pensar com a razão, o que é que nós temos que fazer? Ir para um jogo que nós não sabemos qual é o adversário ainda. Há de 2 possibilidades. Eu acho qualquer dos 2 adversários duro pela história, pelo papel deles. Né? O mexicano raramente é um jogo fácil. Né? O futebol mexicano é um futebol que tem muito jogador da América do Sul, sobretudo Argentina. Diz que esse time é engenheirado. Esse time está com muito dinheiro. Mas está muito mal no campeonato. E é um time, não deve ser menos, assim, sem conhecer, não deve ser menos time que o Lanús. Acho que não. Não deve ser menos time. O outro também não. Então, o primeiro jogo, que é o jogo que o Grêmio vai enfrentar, independente do resto, é um jogo duro. Né? Então, tem que jogar bem, se Deus quiser, vai jogar para ganhar. A torcida é toda de que ganha. E daí vamos para frente. O segundo jogo não está projetado ainda. Não se sabe quem é o participante, quem são os participantes do segundo jogo, nem de um lado nem de outro. Né? Todo mundo fala em Real Madrid. O Real Madrid vai jogar uma semifinal 11 contra 11, provavelmente contra o japonês. Né? O Atlético Nacional também ficou ano passado. Não, o Atlético, o Inter... O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não conseguiram ir para a final. Isso aí. Já são 3 casos, hein? Então, o Inter foi o primeiro. O do Inter eu até vou dar de barato aqui, perdoar nós todos aqui do Rio Grande do Sul, porque nós éramos ignorantes em futebol africano. Tanto que foi uma tremenda surpresa para todos. Quando aquele jogo começou, aí começou a endurecer o jogo. Olha para cá, olha para lá, endurecer e terminaram os caras ganhando. Relativamente fácil. 2-0 ninguém ganha com maior dificuldade. Agora não. O Atlético Mineiro, o Internacional se deu mal, o Atlético Mineiro se deu mal. Então tem que haver respeito. E o jogo de lá, o segundo jogo... Vamos ver quem vai dar. Vamos ver. Agora, eu fico curioso, como eu tenho ouvido muito na imprensa, uma expressão muito curiosa em toda. O Real Madrid está em crise. Todo mundo queria estar o Real Madrid está em crise. A gente às vezes se perde no tempo. Foram 3 casos em 7 disputas no Mundial. Né? É isso aí. Às 19 tem mais. Respeito é bom.